O Brasil parou para acompanhar uma história que começou em uma comunidade em Florianópolis, mas rapidamente ganhou repercussão nacional. Orelha não era apenas um cachorro. Ele era um cão comunitário, conhecido, alimentado e protegido por moradores da região, que viam no animal um símbolo de convivência e afeto. Com o tempo, Orelha passou a representar muito mais do que um animal de rua. Ele se tornou parte da rotina do bairro, recebendo cuidados, carinho e atenção. Por isso, a notícia de sua morte causou comoção imediata e um sentimento de revolta. Imagens, relatos e depoimentos se espalharam pelas redes sociais e a história de Orelha passou a ser compartilhada em todo o país. Em poucos dias, protestos foram organizados em diversas cidades, com pedidos de justiça e cobrança por respostas. Somente após essa grande mobilização popular, a Polícia Civil de Santa Catarina confirmou avanços concretos na investigação. O desfecho oficial confirma uma apuração exclusiva divulgada pelo portal Léo Dias, com reportagem da jornalista Patrícia Calderon. Segundo a polícia, um adolescente foi identificado como principal suspeito pela morte do cão Orelha e teve o pedido de internação representado. Paralelamente a esse caso, as autoridades também investigaram maus-tratos contra outro animal, o cão Caramelo, ocorridos na mesma região. No caso do Caramelo, 4 adolescentes foram representados pela polícia, mostrando que os episódios de violência contra animais não se limitaram a um único caso. As investigações foram realizadas por delegacias especializadas e contaram com o apoio de uma força-tarefa, reunindo diferentes órgãos de segurança. Além disso, 3 adultos foram indiciados por coação à testemunha no caso Orelha, o que indica tentativas de interferir nas apurações. O adolescente, identificado como M, é apontado pela polícia como o autor da agressão que matou Orelha. Segundo a apuração da jornalista Patrícia Calderon, do portal Léo Dias, o cão teria morrido após ser atingido por uma paulada. A investigação aponta que, na madrugada do crime, o adolescente estaria bêbado e sob efeito de drogas. Ainda de acordo com as informações, não havia qualquer relação entre o jovem e o animal, o que torna o caso ainda mais chocante. Outra atualização importante foi obtida com exclusividade pelo portal Léo Dias, que teve acesso à imagem da blusa usada pelo adolescente na noite do crime. A peça foi apreendida no aeroporto após o desembarque do jovem no Brasil, depois de uma viagem à Disney, realizada já após a repercussão do caso. De acordo com a apuração, essa era a roupa utilizada pelo adolescente na madrugada em que Orelha foi morto e passa a fazer parte do conjunto de provas do inquérito. O moletom foi encaminhado para a perícia e deve ajudar a confirmar a dinâmica do crime. Na mesma madrugada, o adolescente também teria furtado objetos de um quiosque, causado danos ao local e deixado o condomínio por volta das 4 horas da manhã. Todos esses dados fazem parte da linha do tempo analisada pela polícia para reconstruir os passos do suspeito. O caso Orelha e o caso Caramelo agora entram em uma fase final. A expectativa é de que novas informações sejam divulgadas pela Polícia Civil de Santa Catarina nos próximos dias. Para quem acompanhou desde o início, a esperança é de que a morte de Orelha não fique impune e que o caso sirva como marco no combate à violência contra animais no Brasil. É isso, é o seguinte, são 2 horas e 47 minutos. Eu vou chamar para nossa conversa agora a jornalista que ela trabalha para o portal Léo Dias, mas ela trabalha da Espanha, que ela trabalha em reportagens especiais, em grandes reportagens. Ela fala ao vivo conosco. Muito boa tarde, Patrícia Calderon. Como você está? Eu primeiro quero saber o seguinte. No domingo, as emissoras de televisão davam que não havia nenhum culpado, que ninguém seria indiciado. Só que você vem e surpreende a gente ontem e na segunda com outras informações. O que houve? Se houve alguma mudança de passos nessa investigação. Por que antes ninguém ia ser condenado, ninguém ia ser culpado, ninguém ia ser indiciado e agora você revelou o oposto disso tudo? Boa tarde, Léo. Primeiramente, muito obrigada pelo espaço, colegas de trabalho, Jana, Cris, Thiago.
Léo, essa investigação começou muito complicada desde o início, né? E eu até coloquei nas minhas redes sociais que eu ia precisar de ajuda da população, porque as pessoas ficaram com medo, as testemunhas foram coagidas, então durante a apuração a gente não conseguia entrevistar com ninguém em Santa Catarina. A polícia colocando em sigilo todo o material que a gente já tinha em mãos, né? E eu precisava de uma confirmação, só que a polícia não confirmava. Eu acredito que a comoção da população, a pressão da imprensa, tudo isso fez com que pelo menos a polícia divulgasse uma parte desse trabalho de investigação, porque pelo que eu apurei ainda hoje, vem mais coisa pela frente. Ah, é? Opa! Você pode adiantar pra gente? Léo, porque na cronologia da polícia, até para a gente poder orientar o nosso telespectador, são grupos diferentes de meninos. Então, imagina uma praia famosa por receber pessoas de veraneio. Então, de alto nível, né? Alto nível. Exato. Gente com muito dinheiro, então aquela molecada que vai para o final de ano, Natal, Réveillon, e passa as férias nesses condomínios de praia de luxo, né? E entre os condomínios, que são 3, um do lado do outro, existem as festinhas entre os adolescentes, existem as amizades com outros. Então, eles se juntam na praia e existem tribos, né? Então, nessa investigação, por que ficou confuso? Porque uma tribo teria machucado o Caramelo, uma outra tribo teria colocado o Caramelo no mar e o M, que é o nosso investigado, eu não posso colocar ele como indiciado porque ele é menor de idade, mas o que vai responder aí pelo processo que estaria na cena do crime do Orelha, é uma outra situação. Então, imagina uma praia com vários condomínios de luxo, várias tribos reunidas, então que quebram quiosques, bebem, muitos se drogam. Arruaceiros. Fazem vandalismo. É vandalismo. Então, chegou um momento que os porteiros não aguentavam mais o vandalismo ocorrido nesse período de festas, entendeu? Só que então, ninguém imaginava... Um dos porteiros... Desculpa, continue, vai, desculpa, perdão. Não, desculpa eu. Um dos porteiros, que é justamente o porteiro que foi agredido pelo M, e nós temos, mais tarde a gente vai falar isso no portal Léo Dias, esse porteiro teria dado o start inicial para colocar a foto do M e do I numa rede social de WhatsApp. Então, além de matar um cachorro, eles agrediram uma pessoa. Ele agrediu uma pessoa. Cris Flores, sua pergunta. Paty. Oi, Paty. Parabéns pela apuração. Parabéns. E vale lembrar que ela está na Europa. Ela está conseguindo fazer uma apuração melhor que muita gente que está perto do caso, né? Muita emissora grande. Exatamente. Eu queria pedir para a nossa produção, por gentileza, colocar na tela, porque ontem você até fez um apelo ao governador e ele já tinha feito um post, né, nas redes sociais, Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina. E o que chamou a atenção é que neste post, que foi lá no começo do caso, ele coloca que ficou estarrecido com as provas, o que tinha pela frente, que ele tinha visto. E depois não se falou mais nisso. Aí vinha-se mais uma investigação, uma outra investigação, aí vem a reportagem do Fantástico no domingo, onde a delegada diz: não tem foto, não tem vídeo, não temos prova, não temos nada. Então ficou um discurso meio desconectado. Bom, tem imagem ou não tem? O porteiro filmou ou não filmou? Tem foto ou não tem? O que a gente sabe sobre isso, Paty? Porque ficou muito confuso para todos nós aqui. Então, Cris, a polícia garante que não tem imagem nenhuma, tá? E que eles chegaram até o M, que é essa imagem do menor que está na tela agora, porque eles usaram um equipamento francês que usou uma forma de geolocalização para mostrar que o celular desse menor, estava perto da área das casinhas dos cachorros, né? Então, o que acontece? Depois, foram vários dias sucedidos de quebra-quebra, agressão. Então, o que acontece? Quando esse rapaz ele ofende o porteiro, já tinha ocorrido a morte do Orelha. Tá, entendi. Entendeu? Então, quer dizer, a única testemunha da morte do Orelha seria essa menina que acompanha o M. Pois é. E ela? E ela é maior de idade? Não, ela é menor. No depoimento dela, ela teria dito que não tinha visto nada, só que a mãe dela desmentiu o depoimento dela, dizendo que sim, ela teria comentado que o colega teria
matado o cachorro. Que é estranho, né? Tiago, você quer fazer uma pergunta, meu amigo? Eu tenho uma pergunta. Primeiro, parabéns, Patrícia, pelo trabalho. Esses adolescentes, todos eles moram nesse condomínio de luxo. E, segunda pergunta, colocação aqui. Você falou sobre 2 grupos, né, de adolescentes. Existe a Deep Web, que é uma área da internet onde existem desafios, muitos adolescentes usam, que vai desde maltratando o bichinho. Aí eles postam nesta Deep Web e como um desafio de quem é mais cruel, quem é pior. Sim, em relação a esse equipamento que os jovens utilizam na internet, a polícia descartou 100%, a não ser que venha alguma novidade aí pela frente, conforme uma apuração que eu fiz hoje com a fonte direto na polícia, que ainda tem desdobramento da história, mas que a polícia precisava entregar alguma resposta para a sociedade. Então, por isso que entregou essa questão do orelha, de quem estava lá no local do crime. E eu perguntei, até fiz um questionamento, né? Por que essa menina que acompanhava o principal suspeito de ter matado o Orelha, por que ela não entrou também como cúmplice e só entrou como testemunha, né? Porque é isso que muita gente está perguntando. Esse menino fez isso sozinho? Como que foi? Então, o que a gente sabe é que o cão Orelha, ele foi atacado com um objeto contundente, que pode ser um chute bem forte, que pode ser uma paulada, que pode ser uma garrafada. E a Cris perguntou sobre a foto que o governador tinha visto. É uma foto, Cris, é uma foto que mostra o cão Orelha já nos últimos momentos, tá? Então, uma cena muito uma cena chocante, que ele teria visto parte da cabeça do cãozinho Orelha de forma muito triste. Tá. Entendi. Porque a gente está com um post até no ar para deixar bem claro que a gente não está tirando da nossa cabeça isso. É um post que, inclusive, continua nas redes sociais do governador, tanto na Rede X quanto no Instagram. Então, ele coloca isso nas últimas frases ali e fala sobre essa imagem. Então, agora a gente entendeu que é a imagem do cachorro, certo? Uma foto. Isso. Tá. E as imagens... É uma foto. E as imagens que a gente está vendo agora na televisão são as da tentativa de afogamento do Caramelo, não é isso? Você está vendo aí também, Paty? Tô vendo. Vendo. São 2 episódios, Léo. Esse outro porteiro que está visualizando foi o que testemunhou que viu 3 jovens jogando o cão Caramelo no mar. Tá. E eles estavam em... E como é que está a investigação da polícia em relação a esses 3? Então, esses 3, eles vão responder pelos mesmos atos de maus tratos que o adolescente M vai responder. Eu vou chamar para conversa a nossa amiga Janaína Nunes. Janaína, a gente tem que concordar que esse momento que o país está vivendo é um momento divisor de águas em relação ao maus tratos animais. A partir de agora, o Brasil vai repensar essa questão. Você concorda comigo, minha amiga? Boa tarde, Patrícia, parabéns, eu já falei isso por telefone. Sim, Léo, eu concordo com você e eu espero de coração que mude, porque até aqui o que a gente viu é que maus tratos contra animais sempre existiram, mas a punição é leve, infelizmente, e isso continua acontecendo. Até quando? Exato. Esses 2 casos jogaram holofotes em leis que precisam ser melhoradas, sim. Mas eu tenho uma pergunta para a Patrícia, eu posso fazer? Por favor. Paty, eu quero saber o seguinte, o que o M disse para a polícia, o que os pais disseram para a polícia e aonde a polícia pegou a contradição? Então, o depoimento do M para a polícia foi o primeiro momento que ele disse que não estava na cena do crime, porque ele não sabia que durante a viagem dele para a Disney, a polícia já estava investigando e já tinha posse das imagens do circuito interno do condomínio.
Então, quando ele diz que não estava na região naquele dia e que estava só na piscina conversando com uma amiga, a polícia fala, não, você não estava na piscina, você estava aqui 5 e pouco da manhã, perto da casinha dos cachorros. Contradições, né? Então, várias contradições. Já, contradições, exato. E no aeroporto, quando a polícia já foi pro aeroporto para poder esperar a chegada dele, Da Disney. a mãe tenta esconder... Da Disney, do M, A mãe tenta esconder um boné na bolsa dela. E esse moletom que ele usa no dia do crime é o mesmo moletom que estava na mochila dele dessa viagem da Disney, que eles pegaram no aeroporto. E o M disse pra polícia que ele já tinha esse moletom. E a mãe falou que ele tinha comprado na viagem. Então, mais uma contradição. Eu quero saber sobre os adultos que serão indiciados. Se você quiser falar o nome deles aí, pode falar. E outra coisa que eu queria que você me dissesse é sobre a sensação de impunidade. Você, na sua opinião, acha que essa família tinha a certeza que passaria tudo impune? Certeza absoluta, Léo, porque esse caso não é um caso isolado que aconteceu em Santa Catarina. Muitos condomínios de luxo, condomínios de praia espalhados por todo o Brasil. Eu mesma morei 18 anos no estado do Ceará, uma praia lindíssima. Então a gente sabe que em época de festas, Réveillon, Natal, Carnaval, a bagunça é grande. Aí você vai chamar a atenção de um adolescente, o porteiro vai chamar o adolescente, eu sou filho não sei de quem. Porque a minha mãe é a juíza não sei da onde. Porque o meu pai é o desembargador, nada vai acontecer. Então, assim, os próprios funcionários ficam com medo de chamar a atenção desses jovens que fazem vandalismo dentro de condomínios por conta do poder aquisitivo dos pais. Perfeito. E os adultos indiciados? Me fale. Eu posso falar os nomes, Léo? Se são adultos, manda bala. Estão indiciados? Pode. Então, nós temos aqui o André Zenha, que ele é o pai do I, tá? O Tony Marcos de Souza, que é o tio do M. E o Marcos Fernando da Silva é o pai do M. Esses 3 adultos que teriam ido até a portaria coagir o porteiro depois que a foto dos 2 menores vazaram numa rede de WhatsApp. Agora eu entendi tudo. Agora, sabe o que eu fiquei na dúvida? Porque o I foi muito citado, né? Tem sido citado... O I é o outro jovem. É o outro menino que a gente não pode falar o nome porque é menor de idade, então a gente vai chamar de I. Mas nas redes sociais estão colocando foto, estão dizendo o nome dele completo. A gente tem responsabilidade, jamais faria isso aqui, né? A gente pode ficar revoltado, mas a gente tem responsabilidade jurídica e moral, né? Sim. Exatamente. Agora, o I, que é esse outro menino, tem um parente ali coagindo. Estava na imagem junto. Por que ele não foi implicado aí no crime, Paty? Porque ele disse à polícia que ele nunca viu o M, não conhece o M e que não são amigos. Engraçado que os adultos são, né? Que se estavam junto coagindo, né? O porteiro. E a polícia... Exatamente. E a polícia... Tem uma pergunta. E a polícia... Eu não entendi. E a mãe que escondeu o casaco? Não tá no meio desse bololô todo, não? A mãe que escondeu o casaco não tá. Não tá. Do dia da portaria, não. Foram só 3 homens que foram coagir o porteiro. Ele tá referindo-se à volta da Disney. Eu acho que não. Isso. A volta da Disney, a mãe não foi... não. Indiciamento ainda não. Ok. Agora, vamos pensar numa coisa aqui juntos? Porque, assim, tem um pai e uma mãe aí, do M, certo? Que, além de saberem tudo que aconteceu, porque estavam sabendo, certo? Mandaram o menino pra Disney, ok? Foram coagir porteiro. E na volta ainda mentiram que o casaco não era dele. Exatamente. Olha, gente, explica muita coisa, entendeu? A gente não pode falar o nome do adolescente, mas dos adultos, que feio, que papelão, hein? Por isso que faz o que faz. Ô, Cris. Fale, Janaína, por favor. Pegando carona no que você está falando, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Paty, porque eu li nas matérias que ela mandou aqui para o nosso portal, aliás, como ela bem lembrou, já vão subir outras, que o M estava envolvido naquele xingamento do porteiro e ele foi um dos garotos que xingou, ele acha que é xingamento, assalariado, né? E isso foi bem quando ele estava recebendo a marmita da esposa, se eu não me engano. Olha a capacidade olha como a gente está criando os adolescentes. Chamar uma pessoa de assalariado virou xingamento. Foi isso que aconteceu, Patrícia?
Foi isso. Dias depois da morte do cãozinho Orelha, isso por volta do dia 11, o M e o I tentaram entrar dentro de um condomínio de forma irregular numa festa de jovens. Meu Deus. E o porteiro falou, não, você não está com o nome aqui na portaria, você não pode entrar, você não mora aqui, você é de outro condomínio. Então, por conta do porteiro não ter deixado ele entrar de forma gratuita, ele começou a desferir vários xingamentos a esse porteiro. Só que nesse mesmo momento em que o porteiro estava em discussão com os jovens, a esposa do porteiro teria ido levar uma quentinha para ele, porque ele trabalhava à noite, na madrugada, um trabalhador. Então, a esposa, muito nervosa, não gravou um vídeo, mas conseguiu fazer a foto. E foi justamente essa foto que foi o estopim que começou toda a história no WhatsApp. Nossa! Nossa, agora entendi. Então, assim, a foto da esposa de um dos porteiros que foi o estopim para esse caso que tomou proporções gigantescas. Inimagináveis, Exato. digamos assim, né, Patrícia? Você considera? Você não imaginava que esse caso tomasse essa proporção toda? Léo, o El País aqui da Espanha noticiou a história. Olha. Então, Nossa. assim, foi notícia aqui na Espanha. Nossa! Então, eu pesquisei, foi notícia internacional. Em Portugal, saiu em alguns veículos de imprensa de Portugal. Então, assim, a gente está falando de um crime que acontece todos os dias em várias regiões do país, que só por conta de agora, desse apelo da imprensa e do apelo social, que a gente conseguiu ter uma resposta. Porque eu acredito que a partir de agora, Perfeito. os vândalos, filhinhos de papai, vão pensar 2 vezes antes de cometer essas infrações. Exatamente. Exatamente. E a gente tem que lembrar também que não é porque não tem imagem, ou foto, ou vídeo, ou uma testemunha ocular da morte do cachorro Orelha, que a morte não aconteceu, que o assassinato não aconteceu. Porque a polícia tem capacidade o suficiente para investigar e chegar no bandido. Vamos dar um exemplo de um caso muito famoso? Suzane von Richthofen, certo? Alguém estava lá? Tinha testemunha, tinha foto, tinha vídeo? Não tinha, mas a polícia descobriu que ela foi mandante do crime, que os cravinhos aqui, né, desferiam os golpes. Em contradição. Não é? Né? Então, assim... Quando a polícia faz o trabalho dela, a solução vem, né? Exatamente. Mas nesse caso precisou de um apelo enorme da população. As provas podem vir de outra maneira, porque senão fica em cima disso, achando que é só isso que é prova. Agora eu tenho uma curiosidade sobre o que vai acontecer com o M a partir de agora, Patrícia. Então, eu queria até, primeiramente, agradecer ao meu companheiro de trabalho, editor-chefe Luiz Henrique de Oliveira, que contribuiu muito para que tudo fosse rápido para o ar. Imagina eu aqui da Espanha, mandando texto, batendo com ele, foi tudo ótimo. Obrigada, Luiz, um beijo. Léo, hoje de manhã eu conversei com um delegado envolvido na investigação. Eu vou ler aqui o que ele falou, eu vou abrir aspas, tá? Ok. A nossa cronologia vai muito além do que a gente divulgou de forma resumida para a imprensa. Tem muito mais informações no procedimento que não vão ser divulgados. Aí eu pergunto, uma pena, porque eu acho que a sociedade merece uma resposta e todos os envolvidos precisam ser punidos. Aí ele fala, qualquer levantamento de sigilo tem que ser solicitado na vara da infância e não cabe mais a nós. Porque eles terminaram a investigação criminal e mandaram tudo para o Ministério Público. Agora o Ministério Público que vai ter que adotar as medidas para colocar o menor de forma que eles chamam de regime socioeducativo, que é como se fosse uma prisão para um adulto, certo? E decidir decidir se os adultos também serão presos, mas eles já estão sendo indiciados por crime de coação. Então, assim, quem vai decidir agora se quem vai preso ou quem não vai é a justiça. Então, a parte criminal já foi encerrada. Ok. Patrícia, eu quero agradecer, primeiramente, pelo fato de você estar ao meu lado, ao lado do Portal Léo Dias. A nossa conexão começou desde o ano passado e eu sempre acreditei no seu trabalho, no seu potencial. Muito obrigado e parabéns ao serviço incrível que você faz para a sociedade. Muito mais do que para mim. Muito obrigado e parabéns, Patrícia Caldeirão. Obrigada, Léo. Estou emocionada porque eu faço o trabalho com muito gosto. Eu sei disso. Me envolvo.
Eu não consigo um não como resposta. Passei dias sem dormir, coloquei apelo no meu Instagram para as pessoas entrarem em contato comigo. Consegui várias denúncias pelo meu Instagram. Que ótimo. De pessoas que estavam com medo de falar. Então, assim, é um trabalho investigativo difícil e a gente sabe que... De muito tempo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você e para todo mundo que está nos ouvindo. O amor vence, gente. Se a gente está vencendo essa história, é por conta do amor de pessoas como a Patrícia. Marido dela. Coisa que esses meninos não sabem o que é. Essas famílias que acham que só o dinheiro manda não sabem o que é amor verdadeiro. Foi essa esposa que foi lá com todo o amor do mundo, depois de ter cozinhado para o marido, trabalhador, assalariado, levar comida para ele, que tudo isso está vindo à tona. Então o amor vence. Vamos acreditar no amor, sempre, porque vem. Meu trabalho, voltando aqui às notícias. Nossa, quanta coisa, hein? Patrícia emocionada, a gente emocionado. Sim. Esse caso sendo resolvido. E vamos ficar em cima, finalmente, né, Léo? Você vai continuar, Vamos né? continuar em cima sim. E pra população, pode mandar direct lá pro meu Instagram também. Se tiver alguma denúncia, alguma denúncia de maus tratos a animal, manda pra gente, que a gente corre atrás. Olha só, Cris,